Receber agora o professor de Direito Constitucional do CEUB, que fica aqui em Brasília, Henrique Simon. Bem-vindo. Eu gostaria só primeiro, para você poder me corrigir se eu falei o seu sobrenome corretamente. Me falaram aqui no ouvido, mas eu acredito que eu tenha dito errado. Muito bom dia, seja muito bem-vindo e obrigada pela participação. Muito obrigado, bom dia Marília, bom dia a todos que nos acompanham. É Henrique Simon. Simon. Henrique Simon, então vamos lá então começar a nossa entrevista. Henrique, nós estamos acompanhando aí um amplo debate sobre a inteligência artificial, mas eu gostaria de pegar ali o olhar dos constitucionalistas, como eles estão enxergando a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diante desse caso. A gente já havia conversado aqui antes com os nossos colegas sobre o ministro está passando dos limites do Supremo Tribunal Federal e está entrando ali no TSE sobre essas decisões voltadas à justiça eleitoral. E como vocês enxergam essa atuação do ministro Alexandre de Moraes? Bom, essa é uma pergunta realmente difícil, né? Porque nós temos uma espécie de intersecção no caso específico do ex-presidente, né? Do Jair Bolsonaro, uma inter-relação entre o direito penal. Então, a gente tem que lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, ele é o responsável pelo acompanhamento da execução da pena, né, do ex-presidente, com os limites do direito constitucional, que estão envolvidos aí constantemente o problema do debate sobre liberdade de expressão, que inclusive me parece que foi uma das alegações, né, da sua defesa aí com relação ao uso da inteligência artificial, no caso da convenção do PL, e além da liberdade de expressão, né, a questão do limite do que pode ser restrito em termos de direitos políticos. E, junto com isso, o direito eleitoral. Então, é uma situação razoavelmente complexa, ela não é tão simples assim. E o que nós vamos ver é o ministro Alexandre de Moraes exercendo um papel aí de juiz de execução, né? Juiz de execução da pena. Esse é o papel mais claro e o direito constitucional aí ele vai entrar como um elemento que agrega o limite de interpretação e aplicação das decisões, né? Mas ele não é o objeto imediato do que a gente vê no caso da execução da pena. Antes da gente continuar com a nossa entrevista, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas no nosso canal do YouTube você continua acompanhando essa entrevista sobre inteligência artificial. Henrique, eu gostaria de saber se hoje, né, nessa legislação atual, existem lacunas que de alguma forma pode ali comprometer a lisura das eleições agora de 2026? Bem, Marília, eu acho que lacuna sempre tem, né? É uma situação nova. A gente acompanha, né, um desenvolvimento muito rápido da tecnologia. Esse desenvolvimento ele dificulta muito uma legislação, principalmente uma legislação precisa e específica, tá? Mas não creio que essas lacunas em si possam prejudicar o processo eleitoral, né? O momento da campanha, da eleição, porque o TSE já tem uma larga experiência, desde 2018, pelo menos, né, nos problemas que têm sido gerados, e ele está muito preparado para responder com razoável velocidade às dificuldades que surjam. Então, haverá, né, sem dúvida, haverá divergências importantes, mas não creio que isso possa colocar em xeque o processo eleitoral. Henrique, agora, nesse caso em questão, né, que levantou todo esse debate do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa já alegou que ele não... Eu acho que nós tivemos um probleminha com o Henrique. Ah, não, ele me ouve. Henrique, que a defesa alega que o ex-presidente não autorizou o uso da sua imagem e nem da sua voz, e agora a culpa meio que recai sobre a campanha do candidato Flávio Bolsonaro. Nesses casos, quem responde? Quem é o responsável, então, por essa inteligência artificial ter sido utilizada? Fica ali a responsabilidade mesmo sobre Flávio Bolsonaro?
Muito bem. Aqui, de novo, a gente tem que separar, né, a esfera penal da esfera penal. Temos uma série de restrições sobre o estabelecimento de responsabilidade. Então, qualquer eventual participação, autorização do ex-presidente teria que ser provada. Nesse momento, ele nega, né, a sua participação, a sua o conhecimento imediato do uso, né, da sua imagem e voz para a campanha. Então, isso significa que, nesse primeiro momento, a responsabilidade do partido, porque o uso foi feito da convenção, né, e sobre vamos ter aqui uma discussão sobre inteligência artificial, não só com relação à caracterização da famosa deepfake, né, que me parece razoavelmente configurada, porém a consequência, né? Aqui a gente vai ver como o tribunal vai reagir a essa primeira tentativa, né, de uso de uma deepfake de um ex-presidente para a finalidade de uma campanha, no caso, uma pré-campanha eleitoral. Henrique, na sua avaliação, o tempo ali de resposta da justiça, ele é compatível com o tempo de distribuição desse material nas redes sociais? Eu creio que jamais será absolutamente compatível, principalmente quando a gente precisa da mediação da justiça. Então, a gente tem uma dificuldade com relação a essas tecnologias, né? O uso geral da internet e agora a inteligência artificial, que obviamente elas são muito mais velozes do que qualquer capacidade, inclusive de discussão do assunto, né? Então, o judiciário ele fica premido pela garantia de direitos fundamentais, que eles não podem ser eliminados em razão de uma alegada violação. Sequer temos a caracterização da violação, né, em termos formais. O que quer dizer que a ampla defesa, o contraditório, o processo probatório, eles estarão presentes. O que nós vamos verificar de fato? É o tribunal firmando uma posição para daqui em diante as demais respostas poderem ser mais imediatas. É isso que vai acontecer. Henrique, você acredita que o Brasil ele pode se tornar aí um exemplo de uso de inteligência artificial na regulação da inteligência artificial em campanhas eleitorais, servir de exemplo para o mundo? Não, sem dúvida nenhuma. O Brasil ele deu uma resposta rápida. O Brasil ele já tem alguma experiência em razão dos processos eleitorais anteriores, né? E o Brasil ele tem uma certa vantagem institucional, digamos assim, de um tribunal que tem capacidade regulatória, né? Então, ele mistura a capacidade de julgação com a capacidade de regulação, que antecipa as dificuldades e facilita também uma resposta geral. De novo, ela não é célere como talvez a gente precisasse, mas ela é célere em termos normativos, em que esses ajustes podem ser feitos e uma regulação responsável e mais precisa que impeça o abuso dessas novas tecnologias. Então, né, colocando de maneira direta, creio que o Brasil é, sim, um exemplo para o mundo. Henrique, você acredita que o Supremo Tribunal Federal ele venha a se envolver ainda mais nas eleições de 2026, seja por conta dessas questões, levantando, né, questões sobre o uso de inteligência artificial ou outros temas voltados às eleições? Nós sabemos que houve a manifestação do ministro Alexandre de Moraes por se tratar de uma outra questão, né, que foi a condenação ali, ele fala sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Mas você acredita que o Supremo Tribunal Federal, ele possa vir cada vez mais se colocar presente nas eleições de 2026? Eu creio, Marília, que isso é inevitável, tá? Por quê? Porque estamos numa campanha eleitoral para os cargos federais, né, nacionais, e uma vez que essa competência ela é uma competência do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer divergência e discussão, recursos, né, será levado ao Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, em matéria propriamente constitucional, em outros casos, numa função revisora. Essa é uma discussão que é um pouco, digamos, polêmica pelo histórico do conflito do Supremo
com a época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, em termos jurídicos, ela não deveria ser uma discussão inesperada ou conflituosa. O que a gente vai ter que ver de verdade é o grau que o Supremo vai entender que ele pode eventualmente corrigir ou confirmar decisões do Tribunal Superior Eleitoral para não misturar a matéria propriamente eleitoral infraconstitucional com a matéria constitucional, ou seja, a gente espera que o Supremo não interfira em todas as decisões do TSE, mas a sua participação constante será inevitável. Puxando ainda um pouquinho, eu ia finalizar com você, mas é porque entrou em um outro tema, porque ali a gente vê a figura do ministro Nunes Marques muito em protagonismo. Isso porque ele é o presidente do TSE, ele que vai fazer toda a gestão das eleições de 2026, mas aí também vem a questão da indicação do ministro. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para alguns campos, ele tem amenizado em relação aos julgamentos sobre esses temas que envolvem ali a família, principalmente Flávio Bolsonaro. Mas a gente sabe que o TSE é composto por outros ministros, tem ali o presidente, que é responsável, mas os outros ministros também, eles agregam ali no que for dito pelo ministro Nunes Marques. É um grande desafio estar à frente do TSE, principalmente agora, nessas eleições de 2026, que prometem ser polarizadas, assim como foi em 2022? Não dá para negar que esse protagonismo dos ministros, no caso, o ministro Nunes Marques como presidente do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes, que acaba continuando protagonista pelo fato de ser o responsável pela execução, né, a fiscalização da execução da pena do ex-presidente, pode levar a uma compreensão de um embate ideológico ou um embate de posições derivadas das indicações. É importante que a gente tenha claro que, primeiro, a indicação de um presidente, né, aos cargos dos tribunais superiores, ela é uma indicação que tem a ver, sim, com alinhamento, né, alinhamento geralmente ideológico, mas tudo isso é muito mediado pelos critérios de aprovação para o cargo e pelas garantias institucionais que os magistrados têm. Então, não é uma relação de dependência, não é uma relação de fidelidade. No caso do TSE, existe a própria previsão constitucional da participação dos ministros do STF, né? E, no caso, temos o ministro Nunes Marques tendo a sua vez de presidir o tribunal. O que acontece aí? Temos a discussão sobre eventuais liminares. Então, essas liminares, elas serão objeto de discussão constante, porque elas demandam respostas imediatas, ao mesmo tempo, posteriores confirmações, né? E, como eu disse antes, o problema de eventuais recursos para o STF, em que outros ministros participarão. Então, há claro, uma tensão, né, em razão do cenário político, mas creio que essa tensão não precisa se transformar numa discussão de cisão interna do tribunal. As divergências serão mediadas pelos demais ministros. Então, acho que tem tudo para correr bem, assumindo que ministros têm visões distintas e, obviamente, essas visões formarão maiorias ou minorias. Henrique, para a gente poder finalizar, qual o maior desafio para as eleições de 2026 dentro da inteligência artificial? Muito se fala sobre as deepfakes, que estão proibidas durante a campanha eleitoral, mas a gente sabe que há um leque, né, de medidas dentro dessa questão da inteligência artificial. Mas qual deve ser aí o maior desafio? A contenção, né, das deepfakes ou demais fake news ou modelos, formas de desinformação após a sua divulgação, porque a divulgação é muito rápida, o impacto é muito grande, independente de impulsionamento ou não, as formas de divulgação são muito difíceis de controlar, e mesmo que nós consigamos, eventualmente, retirar de circulação, né, e mesmo punir, o impacto já foi causado, o público recebeu. Então, a dificuldade vai ser antecipar
punir e convencer o público de que ele precisa tomar cuidado e sempre buscar novas informações, sempre buscar conferir tudo aquilo que ele recebe. E conferir tudo aquilo que a gente recebe é muito difícil, porque a gente recebe muito, né? Então, o impacto, principalmente social e psicológico, da divulgação dessas falsas informações é o que me parece o grande desafio que a gente tem, não só para essa eleição, mas daqui em diante. E que eu ia te dispensar, ia te liberar para você poder almoçar, mas é porque você acabou Uhum. tocando no assunto. Recentemente eu fechei também um material sobre esse uso de deepfake, foi de uma vereadora lá de São Paulo, do interior de São Paulo, que ela acabou tendo ali a sua imagem utilizada de forma indevida. E ela me falou justamente isso que você trouxe pra gente, né? Que o maior problema que ela teve é, de fato, ali a questão psicológica que ela precisou trabalhar, mas principalmente como essa imagem correu de uma forma que ela não conseguiu. Isso foi em 2024, nós estamos em 2026 e até hoje ela não sabe de onde originou a imagem, de onde foi que saiu essa imagem manipulada. E esse recado que você traz para gente, como eleitores, que é muito importante a gente ter esse cuidado, é justamente sobre como a gente deve se proteger disso, né? A gente estava conversando aqui com os nossos colegas, porque eles falaram a respeito da imagem do vídeo de Jair Bolsonaro, que aparece ali meio desconexa, fala com o lábio do avatar, mas para muita gente aquilo ali pode ser verdade, aquilo ali vira verdade Uhum. para algumas pessoas, para outras não, para outras fica muito fácil identificar. Mas é importante a gente ver a variedade do público que esses políticos acabam lidando durante todo esse período de campanha eleitoral. Eles viajam o país inteiro, de norte a sul, eles estão viajando. E é muito importante, né, Henrique, trazer esse cuidado que nós devemos ter. E hoje, com acesso à internet, todo mundo está com o celular na mão, consegue acessar, fica difícil de controlar justamente e saber o que é verdade e o que é mentira, né? Acho que a colocação que você fez é perfeita. É necessário muito cuidado, porque, no caso inclusive, do específico, né, da manifestação na convenção do PL, da imagem do ex-presidente, talvez até o avatar tenha sido feito de propósito para ficar muito claro que era uma inteligência artificial, inclusive a desconexão entre voz, né, movimento da boca. Então, não descarto essa possibilidade, por quê? Porque desde o início eles estão querendo fazer, pelo menos, parecer que estão cumprindo a resolução do TSE. Hoje em dia é muito difícil separar o que é uma deepfake da realidade. Essa coordenação de movimentos, naturalidade, voz, movimento, é muito próxima da realidade e em breve será indistinguível sem outros elementos, né, eletrônicos. Então, eu repito o que eu falei, o público tem que estar muito atento e se durante muito tempo a gente partiu sempre de uma presunção de boa-fé, de verdade, infelizmente agora a gente tem que partir do contrário. Chegou sem origem de fonte, a informação, a imagem, o vídeo, chegou de lugares duvidosos, a gente tem que desconfiar. Esse é o primeiro cuidado. Desconfie. Depois, né, a gente tenta analisar e, né, verificar o grau de veracidade ou de interesse mesmo daquilo que está circulando. E é para isso que nós temos profissionais como Henrique Simon para poder trazer essas informações para você que está nos acompanhando de casa. Tem dúvidas sobre uma imagem que chega no seu WhatsApp, que chega nas suas redes sociais? Converse com alguém de confiança que entenda ali para que você possa, né, não ser enganado através dessas mídias, porque nós ainda estamos no começo, nem iniciamos campanha eleitoral. Henrique, eu acredito que a gente deva conversar ainda muito mais. Agradeço a sua participação aqui no Contexto Metrópolis. Henrique Simon, ele que é professor de Direito Constitucional lá no CEUB. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É isso.